O Supremo Tribunal Federal deve retomar hoje a conversa sobre o fim do foro privilegiado. E muitos brasileiros não sabem nem o que é isso. Então, eu convidei meu amigo e jornalista da TV Paranaíba, o Rick Paranhos, está com a gente aqui. Oi, Rick, bom dia, obrigada por ter vindo, viu? Para a gente entender melhor, porque hoje vai ser o centro da conversa no país. Antes da gente começar sobre o processo, o que é o tal do foro privilegiado? Mônica, foro privilegiado chegou ao Brasil ainda pela monarquia. Nós estamos falando lá de Dom Pedro I. Significava o seguinte: os crimes cometidos pelo imperador, pelo rei e pelas pessoas da família dele que tivessem ligação com a administração do país, eles não eram julgados pelos juízes comuns. Tinha uma Câmara Especial que julgava esses crimes, porque eles consideravam que essas pessoas precisavam de ter um julgamento separado da população. E aí isso passou pela a consequência, né? Caiu a monarquia, veio a proclamação da República, vieram as constituições seguintes e o foro sempre permaneceu ali. Até a Constituição de 88, que estabeleceu no artigo 53 essas regras dizendo que deputado federal, senador, presidente da República, ministro de Estado, esses, integrantes do Supremo Tribunal Federal, integrantes dos tribunais superiores e também do TCU, que é o Tribunal de Contas. Essas pessoas devem responder os crimes que eles cometem no Supremo Tribunal Federal. São julgados lá. E o que isso trouxe de problema? Acarretou muita coisa. Esse exemplo que a gente está dando aí, olha, então, é um dos crimes de corrupção. Isso aí, o Hidroex, lá na cidade de Frutal, 230 milhões de reais investidos, mais de 20, só no primeiro lote que se foi investigado, mais de 20 milhões de reais desviados, né? Então, esse é um exemplo da malversação, do mau uso do dinheiro público que tem de ser julgado. Agora, quem comete esses crimes deve ser julgado aonde? Então. Essa é a questão, né? Vai tudo para o Supremo, cria dois problemas. Primeiro, no Supremo, o Supremo não tem, são 11 ministros, não tem a agilidade que nós gostaríamos que tivesse para julgar. Então, vou citar um exemplo, só para as pessoas entenderem isso, do prefeito da cidade de Cabo Frio, Marcos Mendes. Ele cometeu um crime enquanto prefeito, depois se tornou deputado federal e o que aconteceu? O processo dele subiu para o Supremo. Olha que interessante. Aí depois ele voltou a ser prefeito, o processo dele desceu. Depois ele assumiu como suplente no lugar do Eduardo Cunha e o processo dele subiu. E aí não julga nunca, Mônica. Não julga nunca. Se arrasta, né, Rick? Se arrasta. Chega a um ponto que o processo prescreve. E aí vai fazer o quê? O crime prescreveu, não tem como julgar mais. Se a pessoa desviou milhões de reais, se a pessoa conseguiu o cargo comprando o voto, acabou. E o que mais a gente está vendo hoje no Brasil é isso, desviar o nosso dinheiro, o dinheiro do nosso imposto. Então, para a gente entender, o que vai acontecer hoje no Supremo? O Supremo já começou essa votação, como você disse, há mais de um ano. Começou em maio do ano passado, final de maio do ano passado. E aí, 8 ministros já se posicionaram pelo fim do foro. Só que aí tem algumas coisas que eles precisam modular, que eles precisam regrar. Por exemplo, todos os crimes agora, então, começam a julgar nas instâncias anteriores. Como é que ficariam? Então, para deputado e senador, começaria a julgar, então, no Tribunal Federal da região dele, se fosse da nossa região. Então, começaria em Brasília, mas no Tribunal Regional Federal? Ok. Prefeito, onde é que seria julgado? Hoje, um crime cometido por um prefeito, ele é julgado, se for na área administrativa, é julgado em Belo Horizonte. Se for crime de ato de improbidade, é julgado aqui. O que é um crime de ato de improbidade, Rick? Esses nomes, esses termos estão difíceis. Vamos pensar o seguinte, malversação, aplicou mal o dinheiro, não teve o devido cuidado. Isso é a administração, o crime administrativo ou de improbidade administrativa. Esse pode ser julgado aqui. Mas, por exemplo, o prefeito está metido em ato de corrupção e desviou o dinheiro. Opa, aí esse é julgado lá no tribunal em Belo Horizonte, não é julgado aqui. Isso é um foro especial. Por que ele não pode ser julgado aqui como todo cidadão é julgado? Medo, receio? Qual é o problema disso? Qual é o problema de se julgar isso? E aí, só exemplificando essa reportagem que a gente passou aí, a população foi ouvida através de uma consulta popular até segunda-feira para criar o Sistema Nacional de Integridade e Combate à Corrupção. Esse Sistema Nacional funcionaria como uma espécie de conselho que exemplificaria, criaria regras para o presidente da República, por exemplo, apresentar no Congresso e aí criar normas mais efetivas para combater a corrupção. Inclusive, nos próximos dias, essas propostas devem ser colocadas no papel e apresentadas a todos os candidatos a presidente da República para obter deles o compromisso de que quem vencer
remeta essa proposta para o Congresso para ser discutida e aprovada. A gente tem avanços importantes nisso, ficha limpa, por exemplo, as 10 medidas do Ministério Público que foram aprovadas, embora tenham sido desvirtuadas, mas foram aprovadas mais recentemente. Então, tudo isso ajuda a combater a corrupção. E a gente precisa de uma participação mais efetiva. Sim. Não dá para falar em foro privilegiado mais. Não dá. Então, outra coisa, só ficaria lá, por exemplo, um deputado que cometesse um crime durante o mandato dele e tivesse correlação com o mandato. Vamos imaginar, compra de voto. Tem a ver com o mandato dele. Aí esse sim ficaria para ser julgado numa instância superior. Teria um foro para isso. Mas, metido em corrupção, a corrupção é um crime penal comum. Opa! Vai ser julgado lá na primeira instância. Para agilizar. Exatamente, agilizar. Essa é a palavra, simplificar as coisas nesse país. Para a gente encerrar, Rick, é uma conversa que começa hoje e vai há um tempinho, quer dizer, não se define hoje, né? Espera-se que a votação se encerre hoje. Ah, tá. Fecha hoje, até porque a quantidade de votos de ministros que já votaram já é mais que suficiente para quebrar o foro. Nós temos 8 que são favoráveis. A questão é, mas é favorável, o crime... O foro privilegiado vai ficar para qual crime? E o crime comum? O crime ligado? Então, isso é que vai ser modulado. Vai criar uma classificação. Ó. Esse crime vai ser aqui, esses outros vão ser lá. E aí, publica, registra isso tudo e dá sequência. Então, a gente imagina que, no máximo, em 2 meses, depois de tudo isso já discutido, já comece a entrar em vigor, a valer. Eu diria também... Só para poder fechar, isso vai reduzir em 95% o número de processos lá no Supremo. Imagina que maravilha. Nossa, vai agilizar. Aí, realmente, os ministros desse país vão conseguir trabalhar pela sociedade, que é discutir os direitos constitucionais legais voltados para a sociedade. Muito bem. Não essa questão desse tipo de crime. Deixa isso para o juiz de primeira e segunda instância. Rick, vamos voltar mais a falar sobre isso? Eu acho que é interessante, viu? Esse é o Rick Paranhos, jornalista aqui da TV Paranaíba, com a gente para explicar foro privilegiado. Obrigada e vamos acompanhar aqui, tá bom? Vamos acompanhar durante a nossa programação, tá bom?